dia. Nascemos com o mundo já andando, não é mesmo? Quando a gente nasce, o bonde já estava andando. Acho que por isso, em muitos momentos, a gente olha pra gente, ou tenta olhar, a gente fica com aquela sensação de que o bonde tá sempre andando e a gente tá ali assim, ó, correndo atrás do bonde, ou sentindo que perdeu o bonde, ou achando que aquele bonde não faz sentido pra gente. Bom dia, Elisângela. Como você está hoje? Descansou, não descansou? Menina, essa semana pra mim, eu tenho a sensação que o pitch do mundo tá num lugar e eu queria estar atrás correndo desse bonde aí que eu comecei falando, só que esse bonde é um outro bonde que eu vou contar daqui a pouco. Mas é isso, mas eu falei assim, mas eu continuo, vamos lá, vamos lá. Mas é curioso, né, gente? Qual é o segredo pra acordar cedo? Cara, dorme cedo. É tudo mais simples, não é fácil, mas é mais simples, né? Não tenho conseguido dormir cedo. A parte do dar um sorriso e saber exatamente pra que você tá acordando ajuda muito, muito. Mas, uau, tô aqui assim, ó, várias bolsinhas. Abriu o peito ontem, Elisângela. Toda quarta tem a nossa aula de yoga, que é a aula do programa Virada de Chave. E eu deixo a galera aqui do Instagram ficar olhando pela fechadura, minhas alunas do Zoom. Ontem eu ensinei uma das minhas posturas favoritas, o camelo. Abrir esse coração, abrir o peito. Tenta fazer uma saudação ao sol antes. Elisângela falou que agora vai pra natureza tentar fazer a postura que eu fiz ontem. Ai, gente, eu também. Sempre que eu posso, só faço a saudação ao sol antes. Aqueça. Vou botar aqui nossa musiquinha. Vou enviar a live pra algumas pessoas. E hoje a gente vai falar que quando a gente nasceu, o bonde já estava andando. Eu vou explicar o que é isso. Várias vezes a gente fica achando que eu tenho de fato um momento que é sozinha. E uma coisa que me chamou muita atenção é quantas vezes na vida, geralmente quando a gente tem que tomar uma decisão ou alguma coisa importante, ou a gente não tá muito legal, a gente fala assim, não, preciso ficar sozinha. Preciso pensar, preciso decidir, preciso estar sozinha. Gente, pensa aí e escreve pra mim. A gente consegue, de fato, estar sozinha? Mas responde sem filosofar muito. Assim, a primeira resposta é sempre aquela que é o que tá ali te movendo mais rápido, tá? É como você tá lidando com as coisas. Então escreve, você acha que a gente consegue ter um tempo sozinha? Sim ou não? Enquanto eu boto a música. Você consegue ter seu tempo sozinha? Sim ou não? Você acha que em algum momento, de fato, você está sozinha? Hoje eu tenho mais tempo, hein, gente? Hoje não tem aula depois. A gente pode, Mas vamos lá. Selecionei pouquíssimas coisas para falar, mas se a gente sentir que vai indo, está sempre com Deus. Essa é uma resposta que eu curto e você vai entender por quê. Que aí quando eu entendi isso me deu um pouco de susto, mas o simples fato de eu... não tá certo. O simples fato de eu saber que isso existia e que era assim, me ajudou. Então vamos lá. Eu não enviei pra ninguém, gente. Deixa eu enviar as lives aqui rapidinho. Pra gente começar. Pegar nosso foguetinho e vambora. Nossa voz. Tadinho de vocês, né? Acho que é isso, hein? Pronto, enviei.
Partiu? Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês da nossa vida em sociedade, nossa vida socializada. E aí eu volto no que eu comecei falando, que com certeza vocês já viram. Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente não tá muito legal, a gente fala assim, eu vou ficar só, preciso pensar, eu vou ficar sozinha. E aí eu te perguntei, você acha que você consegue ficar sozinho? Eu acho que o ficar sozinho, ele é ilusório. Por quê que ele é ilusório? Porque as condições de vida da gente, o que a gente pensa, tudo se dá através das nossas condições de vida. E as nossas condições de vida, elas se dão a partir de condições materiais que a gente conhece. Não ficou claro, eu sei. Eu vou continuar avançando. Bom dia, Bianca. Como é isso? Se alguém chegar pra você hoje, assim, você tá... Só pra fazer sentido o exemplo, eu sempre fui bolsista de escola, né? Eu sempre estudei em escolas particulares, muito boas, muito caras, que eu fazia a prova e aí eu tava ali convivendo com todo mundo que era filho de alguém importante. Embora ninguém seja mais importante que seu Jorge Bittar e Dona Sueli Bittar pra mim. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Juiz, gente, dono de hospital, eu não sei o quê. E, enfim, sempre estudei com essas pessoas e a realidade delas é outra, né? E aí a gente estava num encontro dos alunos muitos anos depois, e aí tinha uma das pessoas que estava reclamando do trânsito, né? Estavam lá reclamando do trânsito e que era impossível, o tempo de vida que se perde, não sei o quê. E eu, assim, eu super concordando. Vi de que várias vezes eu já chorei em ponto de ônibus, gente. Tava esperando 434 por 1 hora. O ônibus, quando passou por fora. E eu tinha ensaio. Tinha que chegar. Tava indo lá pro ensaio da nossa peça no Catete. Chorei, comecei a chorar, menino, um choro de ódio, horrível, mas enfim. E aí nessa reunião eles estavam lá, um tava reclamando do trânsito, e aí o outro respondeu pra ele, falou assim, mas você já comprou seu helicóptero? E aí eu dei uma gargalhada, porque pra mim aquilo ali foi uma piada, uma chacota. Só que não, essa pessoa que falou isso, ela de fato tem um helicóptero, entende? E pro outro, o outro fez uma cara de assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, é super possível. Pra mim aquilo ali foi uma chacota, porque aquilo ali não faz parte das minhas condições de vida. Aquilo ali não faz parte das minhas condições materiais. E aí isso me fez pensar muito que você nunca vai sentir falta de voar se você nunca voou. Se aquilo não é a sua realidade, você nunca vai sentir nem falta de ter um helicóptero se você nunca teve, ou se você nunca anda nem com ninguém que tem um. Tá, talvez o exemplo não tenha ficado tão bom. Se você tiver aí algum, me escreve assim, mas pra te dizer o quê? Que tem todo esse enredo aí social que vai constituindo a minha pele. Ele é todo baseado nas minhas condições materiais também. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender em relação às nossas vontades, ao que eu entendo que é uma vida boa, o que eu entendo que é uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida feliz, seja lá o que for. Tudo isso está relacionado à minha realidade. E aí quando a gente escolhe também o que a gente vai ser ou vai fazer na vida, né? Sei lá, quando alguém vira e fala assim, você Principalmente, gente, se você já tá no meio de pessoas que você conhece, aí você escolhe uma coisa que é fora da curvinha, sei lá, o cara resolveu jogar futebol, começar a jogar futebol, sempre você pode ter certeza que vai aparecer alguém e vai falar assim, valeu, você vai ser dono de futebol. A primeira reação das pessoas é fazer chacota com quem decide tomar um rumo que é fora das condições. Vocês já foram chacota alguma vez? Eu já fui chacota muitas vezes. Muitas vezes eu fui chacota.
Em tudo, e é nas coisas mais simples, né? Se você resolve começar a correr. Ninguém, eu não sei, tem gente que tem dom, né, e tal, beleza. Cara, eu lembro quando eu era bem mais novinha e eu tava sempre acima do peso, né, que eu achava que me fazia bem, que eu era confortável, não sei o quê, e eu moro perto do Maracanã. São 10 minutos andando, assim. E aí um belo dia, eu botei a minha legging, botei o meu tênis e saí pra andar. Gente, eu achava lindo quem passava correndo, mas eu não tava dando conta nem da caminhada direito. E aí, e ainda assim, qualquer exercício, independente se você tá acima do peso ou não, é a prática, né? Eu até hoje fico cansada e exausta, minhas coxas ficam doloridas demais de estar fazendo essas caminhadas que eu tenho feito todo dia, esses 1000 não sei quantos passos. E eu não sinto nada fazendo 1 hora de aula, eu posso ficar ali no guerreiro tranquilamente, que nada vai acontecer, tudo é o treino, né? Mas aí quando eu comecei a caminhar, Vila Isabel, todo mundo se conhece, você acredita que não foi nenhuma nem duas, não, foram várias pessoas, principalmente que eu fui caminhar, tipo final de tarde, a hora que as pessoas estão voltando do trabalho, todo ônibus, quando você decidiu se expor no digital, sofreu chacota pela minha família. Exatamente, vou falar disso. E aí todo mundo, quando tá voltando do trabalho pra entrar em Vila Isabel, passa ali no Maracanã. Então algumas pessoas me viram. E aí falaram, nossa, você caminha no Maracanã? Tá velocista, hein? Tá correndo. Porque eu não conseguia correr, mas aí sabe quando você dá aquela... Tipo assim, o ritmo da corrida tá entrando em você, tá? Pô, corre rapidão, hein? Vai correr a São Silvestre? E aí, quando eu saía todo dia de casa, minha avó morava numa vila também, tinha comentário, tinha zoeira. Isso é chato, né? Ninguém vai dizer que gosta disso. Ou assim, quando a gente fala, não liga porque os outros estão pensando, eu acho que isso não existe, assim. É claro que eu acho, pra mim, que a gente consegue... entender, cara, que vão falar sim, eu deixo falar disso, que é uma coisa que é importante, que eu preciso fazer, e é isso, eu sei exatamente onde eu quero chegar. E eu sempre olho para aquela pessoa e vejo que quem tá me zoando tá fazendo menos que eu. E aí o simples fato de eu tá fazendo relembra essa pessoa que eu tô saindo da frequência, tô indo para uma outra frequência e ela não. Quando a gente sai do nosso meio ali, tipo, aconteceu com você, Bianca, eu decidi me expor no digital e sofri chacota da minha família. Sim, porque você tá saindo de uma frequência que eles conhecem. E não é por maldade, mas a gente fica assim, pô, o que tá acontecendo? Porque o simples fato de você mudar, você vai obrigar as outras pessoas que se relacionam com você a mudarem. Nem que seja a percepção delas do que elas construíram na cabeça delas sobre você. E dá trabalho, nosso cérebro é preguiçoso, a gente já falou disso aqui. Sabe? Então é isso. Então é isso no final, né? Sempre resume as coisas. Mas é que no final das contas vai ter sempre um ponto e que a gente que acha que todas as conversas que a gente tem, elas precisam chegar a alguma conclusão, ou que a pessoa tem que concordar comigo, ou que respeito é o outro concordar comigo, e não é assim. Às vezes você só conversa com a pessoa e a gente sai daqui, eu pensando o que eu penso, você pensa o que você pensa e tá tudo certo. Respeitar a opinião do outro quando ela é igual à sua, você tá fazendo uma ode ao seu próprio ego, né? Você não tá respeitando o outro, assim. Respeitar não é concordar. Faz sentido, sim ou não? Mas aí, acho que se hoje ficar bem claro pra vocês que todas as suas escolhas, até o que você entende por você, ou até muito do que a sua família, né, e que sua família não é mais essa também, né, Bianca? Tem isso, Bianca é casada e a gente tem 3 famílias, né? A família que foi nossa, de onde a gente veio, que a gente tem que resolver as nossas tretas para não passar isso adiante. A família que a gente constrói agora, que no caso, Bianca, é você e o seu marido. E a família do futuro, que vai ser a família que seus filhos vão construir. Tudo que a gente aprende, as primeiras relações com o mundo que a gente tem, vem da nossa família. Então, muito do que a gente está interagindo aqui, hoje, que eu estou buscando, vem do que a minha família já chegou, já conseguiu. Isso também, trazendo a clareza para isso, traz uma liberdade. Trazendo a clareza que tudo que você tem construído aí dentro... Desculpa a minha voz...
Que tudo que você tem construído aí dentro, essa pele, é um bonde que já estava andando. Por isso que eu falei, quando a gente começou aqui, que quando você nasce, o bonde já estava andando. Você não tem, quando você nasceu ali, você não vai, eu vou criar o meu mundo, o que vão pensar de mim, o que eu vou pensar, a língua, como se come, como... Não, o rolê já tá super acontecendo e você tá ali, ó, você corre pra trepar no bonde e seguir a sua vida, é isso. Mas minha família agora me apoia, isso realmente me importa. Sim, é muito lindo. E aí a gente chega no entender de fato, né, quem a gente escuta também. Porque isso também constitui a nossa pele social. E celebro muito a sua família. Muito, Bianca. Acho lindo. Então, o mundo que para nós só tem sentido a partir de referências aprendidas. Faz sentido? O seu mundinho, ele é construído a partir das referências que você tem. Então é aquilo, se você tá no meio, numa conversa daqueles meus amigos que fazia sentido, né? Um tinha helicóptero e os outros tinham condições materiais e financeiras, aquela pergunta que eu achei que era um deboche. Ai, Natália, vocês sabem, vocês já viram minha risada, né? Ai... Por que você não comprou um helicóptero? O cara é... Antes dele falar é mesmo, eu dei uma risada, porque eu achei que ele tava dando um fora no outro. Vê isso? Ai, Natália. É. E aí a gente tem também o saber prático, que tem a ver com isso da sociedade. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho certeza que ninguém nunca te ensinou, por exemplo, o tanto que a gente se aproxima do outro fisicamente mesmo. Na rua, no metrô. Eu vi um vídeo esses dias que era muito incrível, que era a galera no metrô, no Japão, se não me engano. Que assim, era estilo Central do Brasil, lotado, bombando. Era um cardumezinho que tava andando, só que as pessoas não se encostavam. Imagina, um bloco, sei lá, de 20 cabeças, muito compacta, que nem aquele cardume mesmo, andando assim, ó. Só que ninguém se encostava. Como é que é a nossa entrada do metrô na Central do Brasil, minha gente? É tocando boiada. Literalmente, eu já vi funcionário empurrar o grupo de pessoas para entrar ali dentro, assim, para a porta fechar. O que eu tô querendo dizer com isso? Todo esse senso de distanciamento ou de toque que a gente tem, ele é um aprendizado prático, que a gente vai aprendendo no fluxo. Ninguém precisa chegar para você e falar isso. A gente aprende desde quando nasce, nesse bonde que já tá andando. Ninguém precisa te dizer que, né, assim, cara, eu sei que aqui a gente encosta, é isso mesmo. Isso ficou um pouquinho diferente assim depois da pandemia, mas um pouquinho. Então eu tenho esse saber prático, a distância entre duas pessoas. O quanto que eu me aproximo. E pra gente aqui parece, não, isso não é nada demais. Eu, quando tava na Alemanha, eu fui participar de um programa tipo o Criança Esperança, que a gente tem aqui. Na época que eu trabalhava na ONG, eu fui pra contar a minha história e falar dos benefícios do que o circo fazia na vida das pessoas, das crianças, e do projeto que a gente desenvolvia lá, o quanto isso afetava muitas vidas. E para receber doação, né, na televisão, foi muito legal. E aí eu me perdi, óbvio, na rua, né? Óbvio que eu me perdi, eu tinha um almoço, um lugar para chegar a tal hora, todo mundo me explicou, sou uma pessoa que não entende mapa, não sei porquê, se alguém aí for bom em mapa e quiser me ensinar, troco por uma aula de yoga. E aí eu me perdi na rua, e eu tinha umas pessoas paradas no ponto do ônibus, e eu cheguei falando alemão, né? Dá licença, bom dia. Você fala inglês? Para poder trocar pro inglês, né? Porque o alemão eu só sabia palavras que não se conectavam. Eu cheguei muito perto. Quando eu cheguei, e nem foi um perto, tipo perto Brasil, tá? Eu só me liguei que eu tinha chego muito perto, porque quando eu me aproximei da pessoa, eu tive claramente a sensação que eu invadi a bolha dela, o espaço dela. Porque mesmo dando um sorriso e falando, o cara... Isso porque eu já me controlava pra não tocar, né? Que a gente já chega, pelo menos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que toca.
E aí eu senti que eu tinha rompido. Isso fez de mim uma pessoa sem noção. Geralmente, quando a gente fala que alguém é sem noção, é porque essa pessoa não interiorizou esses reflexos básicos de conduta regida naquele universo ali que a gente tá. Todo mundo conhece um sem noção, né? Uma coisa assim desagradável. E que geralmente são coisas tipo isso, ninguém precisou te ensinar. Você vai vendo ali como é que o jogo está sendo jogado e você joga o jogo daquela forma. É isso. Então uma pessoa sem noção, ela não conseguiu interiorizar esses reflexos da nossa sociedade. Você é sem noção... Ai, meu cafezinho, peraí. Você é sem noção ou você tem alguma noção? Só que aí, quando são essas coisas que funcionam mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem. A questão é que eu acho que a gente tem um lugar que é muito exclusivo, é muito especial e é muito nosso dentro da gente, que cai naquele lugar do que eu vou fazer da minha vida, que ele vem desse âmbito muito do único, do especial. E aí isso tem que se relacionar com esse rolê todo aí coletivo que a gente tem. E como a gente já falou aqui, não existe tomar decisão sozinho, porque quando você tá sozinho, você tá ali com seus pensamentos, e seus pensamentos são construídos por tudo isso que tá aí ao redor. Você pensa o que querem que você pense. Por isso que eu bato sempre aqui, quem era você antes disso tudo acontecer? Quem era você antes da sua grande tristeza? Ou das suas grandes tristezas? Quem era você antes da sua família? Quem era você antes de tudo que aconteceu? Quem será que era você antes da fundação de tudo isso? Quando você era só aquela sementinha, aquela centelha ali, ó, de luz divina. Quem era você? Será que a gente consegue acessar esse lugar? É muito doido. Porque tudo, a nossa imagem... Tudo vai ser atribuído pelo outro. O nosso senso de bonito e feio. Tudo vai ser atribuído pelo outro. O nosso mundo, ele existe a partir da perspectiva do outro. Vou chegar num lugar que talvez seja mais simples. E aí, várias vezes, você pode até achar que você é desconstruidona, que você tá tudo bem. Mas sempre vai ter um lugarzinho que seu calo vai apertar. Que é o nosso capital estético. O que é um capital estético? É a sua noção de beleza. Ih, Natália, agora você vai para futilidade? Não. O seu capital, preste atenção nisso. O seu capital estético é a sua noção de beleza. E ela é sempre atribuída pelo outro. Que merda, né? E esse capital estético é igual capital social. O que é isso? O que é capital, gente? Não necessariamente é dinheiro, mas capital é tudo aquilo que tem um valor de troca. É tudo aquilo que me faz obter alguma vantagem. E a gente tem esse capital estético, o seu senso de beleza, ele foi construído a partir do outro. E desde cedo a gente aprende o que é bonito dentro daquele lugarzinho ali que a gente está inserido. E essa sua imagem vai vir a partir de onde você está. E aí você constrói várias coisas, né? Eu tenho uma aluna que ela não faz mais aula comigo hoje em dia. E aí, gente, nada contra, tá? Se você quer ter os seus peitões e você pode pagar e vai procurar um médico sério, vai fazer tudo direitinho, faça, bote seus peitos, faça o que você quiser. Tô falando desse momento dessa minha aluna, que ela falou, eu coloquei os peitos muito nova. E na época, todas as minhas amigas tinham peito, o meu demorou. Ela falou assim, eu nem sei se o meu ia crescer. Mas eu botei muito nova e aquilo me ajudou muito, porque eu era muito insegura. Aquilo me fez abrir mais o peito e tal. Aí ela falou, só que hoje eu tenho vontade de tirar. E aí tudo bem também, né? Porque a gente tá em outros ciclos, a gente faz outras coisas, a nossa opinião muda. Não é que você não possa mudar de opinião. Todo mundo pode mudar, porque a gente não tem compromisso com o erro. Se a gente julga, né, que uma coisa foi erro, a gente volta atrás sem problema. Pra estar de acordo com o que a gente é. Mas
ela mesma chegou a essa conclusão, e quando eu ia começar a falar, ela me completou, que será que se ela convivesse com outros tipos de amigas e tal, ela teria construído essa necessidade dentro dela de ter o peitão? Não sei. Eu já tive nesse lugar, assim, quando eu emagreci muito a primeira vez, eu olhava pra mim, a única coisa que me incomodava eram os meus peitos. Que eu não tinha peito, aquilo me incomodava muito, era uma coisa que eu não podia fazer nada a respeito. Eu fiquei desejando muito tempo. Quando eu tinha meus 18, 20, eu queria muito, era meu sonho. E aí eu sempre fiquei, né, com as minhas caraminholas. E eu achava bonito, só que eu comecei a pensar assim, cara, eu acho bonito por quê? Aí eu fui ver que, nossa, isso é tão íntimo, eu nunca falei isso alto. Eu fico feliz que às vezes a gente tem 3. Outro dia eu tava pensando nisso, será que se eu tivesse mais pessoas aqui, eu ia conseguir chorar, falar as coisas que eu falo aqui? Não sei, porque aqui eu me sinto muito em casa, né? Só tem amigas aqui. Todas as ex-namoradas do meu namorado da época eram siliconadas. Lindas e tal, eram todas de um... Eu sempre, na época, tinha até uma música da Pitty, que agora eu não vou lembrar o ritmo, mas falava alguma coisa de não caber na estante. Era muito como eu me sentia. Todas as namoradas dele tinham sido louras, tipo super patricinha. E eu era muito alternativa. Eu era do hip hop, né? Então, assim, aquilo pra mim, eu acho que a minha vontade veio muito de eu ficar mais parecida com aquele padrão daquele capital estético que as ex dele tinham, né? Mas, enfim... E depois, como é que eu fui desconstruindo isso? Observando que eu também gostava no circo. E que no circo o peito atrapalha, gente. Pelo menos pra mim. Pra correr, se já dá um desconforto comigo, que só tenho, assim, de fato, as glândulas mamárias vão ser úteis para amamentar meu filho, não tenho quase nada. Eu falei assim, cara, imagina se eu tivesse mesmo, isso não ia ser legal. E os corpos que eu acho legal, assim, esteticamente, no palco, não sei o que, sempre foram mais secos. E hoje em dia eu gosto de uma coisa que antigamente eu achava porque nem sutiã cabia, né? Eu já chorei tanto em negócio de trocar roupa, gente, como é o nome daquilo na loja, em vestiário. Chorei tanto. Nossa, chorei demais. E tinha esse rolê do sutiã que você bota e ele nem casa, né? Se for aquele com bojo assim, você olha de cima. Como aquilo me fazia mal. E aí hoje em dia o que eu achava horrível, eu gosto muito. Quando eu tô mais sequinha, eu acho maravilhoso que dá pra ver essa sombrinha aqui assim desses ossos. E eu, inclusive pelo fato de não ter peito, eu me permito usar vários decotões. Enfim... Passou, que bom que eu não fiz nada. Mas pra te dizer o quê? Se a sua noção de beleza, ela vai ser construída a partir do rolezinho que você tá ali. E isso é um capital. Capital estético. E é isso, a sociedade é como ela é e ela afeta a gente. Os discursos da sociedade nos afetam. Se você acha que você é assim, só é desconstruidona, nada, mas duvido. Esses discursos nos alegram ou nos entristecem. Pode ser besteira, mas saiba que isso existe. Ok? E aí, uma última coisa antes da gente ir pro nosso boot, que também é forte, né? Isso eu li num livro, me assustou. Nem sei se eu ia falar isso aqui. Que as sociedades, elas existem pelo medo que temos um dos outros. Não pela necessidade de estar presente, de cuidar. Como é que é isso? E aí ouso falar um cadinho de política, mas sou péssima, tinha que chamar meu irmão aqui para dar aula para vocês. Eu não entendo muita coisa, mas só para tentar ilustrar um pouco esse exemplo, que é essa visão, né, que eu li assim,
que eu sempre achei poético isso da gente querer ser uma comunidade, construir uma comunidade para conviver junto, né? A gente tem registros aí de sociedades inteiras que vivem em comunidade, inclusive um dia eu acho legal falar disso aqui, comunidades que são lideradas por mulheres, o tipo de criação e como funciona tudo é tão lindo. Mas não vou entrar aí não, mas é muito incrível, ainda existe algumas no mundo, é muito legal estudar isso, assim. Mas, sei lá, vocês acham que, por exemplo, surge a União Europeia? Por que isso acontece? Será que a vontade principal é só o cuidar, o prosperar? E aí esse prosperar, ele com certeza vem, né? Mas vem também numa questão de proteção, de eu poder estar maior para me defender. E aí, nesse rolezinho que eu li, se a gente focasse na construção, no de fato, no cuidar, a gente não construiria essa vida em sociedade, que ela é pautada no medo. Isso me assustou um pouco. E aí me fez pensar, assim, né? As comunidades que eu crio para mim, os relacionamentos que eu vou criando, eles estão sendo pautados no medo ou na construção, né? E aí, quando é construção, a gente cai no amor. A gente cai que o amor liberta de todos os medos. E esse capital estético, ele gera medo na gente. Essa noção de mundo várias vezes vem gerando medo na gente. E aí, o que seria a gente? O que seria eu? O que seria você? Antes disso tudo. E aí eu faço uma analogia do que eu vi hoje. Cara, eu queria levar vocês lá, mas eu fico insegura da internet, eu acho que não vai rolar. Que é aqui do outro lado da rua, na praia, e tem essa vegetação que supostamente ela não seria propícia, né? Ela é areia. Eu lembro até quando eu era criança, tinha uma historinha que a gente aprende, né? A pessoa que construiu a casa na areia, e aí a casa não fica, e teve a da rocha. Mas aí se você vai ver as plantinhas, eu tenho certeza que você já viu uma árvore que nasceu de uma fenda, assim, na parede. Plantinha no asfalto. É muito doido. E aí eu fico pensando, cara, eu acho que essa sementinha, ela nasce e ela brota porque não tem espaço para qualquer outro pensamento que não seja esse. Porque as condições que estão ali não são as viáveis para ela se desenvolver, a árvore, não sei o que. E é uma sementinha, né, cara? Nossa, Natália, você acabou de dizer que semente pensa. Eu acabei de falar isso, me deu até uma vergonha quando eu terminei de falar. Mas acho que vocês entenderam, né? Eu sinto que as coisas na natureza têm essa capacidade de saber a que vieram, mas um saber que não é de pensamento, né? Porque até onde a gente sabe, a sementinha não pensa. Mas tem um mover. Tem um mover. A sementinha, ela vai se virar e ela vai nascer no espacinho da rocha, ela vai nascer no asfalto. Outro dia nasceu uma, gente, na entrada da minha casa. Um pé de goiaba. A bicha cresceu, a bicha deu goiaba. Sabe? E aí eu fico pensando, eu acho que a gente deixa tudo no complexo várias vezes, né? Se a gente tivesse conectado a essa fonte que sabe o que a gente quer antes de todas essas coisas que ensinaram pra gente, qual seria a minha potência? Eu acredito que a minha potência é... Verdade, esse mover é tremendo ver. E nós somos parte da natureza. Se tudo que tá aí funciona assim, por que com a gente é diferente? A gente se deslocou, né, nesse lugar. E aí é uma visão minha, gente. Vocês não precisam concordar comigo, tá? Eu sou novinha, mas já vivi muita coisa. E cada vez mais o que faz mais sentido pra mim é que existe alguma coisa antes disso tudo. Antes da sua grande tristeza, antes do seu primeiro não. Antes. É a sementinha. Que ela é pequena, mas ali tem tudo que ela precisa para virar árvore do tamanho que ela quiser. Eu escutei uma coisa ontem também que eu adorei, que era assim, a sementinha, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, completamente silenciosa. Gente, ela faz um rolê potente que é absurdo.
É virar uma árvore. E depois que ela tá grande, ela faz um estrondo se ela cair. E aí esse lugar de quando surge problema, ou de quando eu quero tomar uma decisão, eu só tenho parte da história. E a parte da história que eu tenho para tomar essa decisão é uma parte da história que ela não é necessariamente real, é a que foi construída pela sociedade que eu tô. Por isso eu bato tanto na gente se conectar à fonte, porque eu acredito que existe esse lugar, que ele é mais honesto, mais sincero, mais genuíno. Que ele é que nem essa sementinha, que só tem ali a fonte da vida, assim, fora de tudo isso. Então, talvez, quando a gente fala que precisa ficar sozinho para pensar, a gente esteja buscando isso, né? Só que se você pensar com a sua cabeça já tá cheia. Sua cabeça, o seu modus operandi aí, é aquele modus operandi que se você ouvir para alguém, pô, não gosto de trânsito, compra um helicóptero, você dá risada. Então, esse modus operandi, ele não está trabalhando nas soluções, nas suas soluções, no que talvez sirva para você, mas do que está ali no seu contexto. É difícil ter essa clareza. Você nunca vai sentir falta de voar se você nunca voou. Até o que você conhece de vida boa, de vida plena, de estar se sentindo bem, é limitado se você observar, porque é só a partir do que você vê ali ao seu redor. Talvez o seu rolê, a sua vida plena, não tenha nada a ver com isso aí do que tá em volta de você. Ou não seja o que você já conhece, sabe? Você nunca vai sentir falta de voar se você nunca voou. Eu conheci o Acro Yoga há pouco tempo. Eu nunca senti falta daquilo se eu nunca tivesse feito. Eu já tinha visto foto, né? Com o Google, com a internet, você vê tudo na vida, né? A gente acha tudo. Mas se você não viveu, dificilmente você vai sentir falta daquela coisa. A musiquinha parou, tô botando ela de volta. Então lembra sempre disso. Da sementinha. Dessa força da vida que cresce, que está conectada a essa mais pura fonte. Que se existisse o si para sementinha, brother, ela não ia brotar ali naquela frestinha da rocha da entrada da minha casa, não ia virar um pé de goiaba, me dar goiaba. Não ia. Ia ter um monte de objeção. Por que a gente não consegue viver sem essas objeções, né? Então que hoje você tome conta dessa sementinha que é tua, que por mais que o bonde já esteja andando quando você nasceu, quando você nasceu o bonde já estava aí todo andando com o que é capital estético, essa vida socializada aí que a gente tem que se contorcer para caber, para fazer algum sentido. Mas que a gente lembre e acesse que tem aí. Fala assim, cara, a gente tem mania de querer ser uma coisa muito grande, né? Ai, que hoje você se conecte e diz assim, eu quero ser aquela sementinha que vai dar na areia. Que é por isso eu tinha até esquecido, por isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. A gente tem uma vegetação aqui perto, umas flores lilás, lindo, assim. E é na areia, cara, e ela é agarrada na areia. Se tu tenta puxar, não que eu já tenha puxado, mas eu já vi uma limpeza de terreno, assim. Ela tá ali, ela tá firme. Parece, a sensação que eu tenho é assim, brother, ela sabe por que ela tá ali. Ela não estaria em outro lugar. Mas, se tiver claro, se for o que ela quer, ela vai nascer, cara. E que a gente seja assim. Que a gente nasça. E qualquer lugar que a nossa sementinha cair ali, ó, assim, ó, puff, vai. Porque não tem... É feio, mas tenta ver o lado bonito. Não tem outra opção. Você tem que mudar, você tem que fazer outro download aí na sua cabeça. Você vai frutificar independente de onde você estiver, você vai se desenvolver. Porque a sua sementinha tá fora de todo esse rolê aí que tá construindo, que você viu, que você acha que funciona. Então, se quando você quer tomar uma decisão, você quer ficar sozinha, tenta acessar a sua fonte. Não fica sozinha com seus pensamentos, porque eles são limitados, eles estão diretamente condicionados a esse bonde que já está andando aí. E mais, diretamente ligado só às condições materiais que você já tem. E talvez
Você não pega um helicóptero, você pega um foguetinho. Talvez o que faz sentido para você ainda nem viu. Talvez nem exista, vai saber. Não existe agora. Mas se você estiver conectado com a sua sementinha ali, ó, que vai virar árvore, que vai crescer, que vai dar fruto, independente da areia, da pedra, do asfalto, meu amor, a sua vida que vale a pena ver chegar. Já tá aí. É você que vai ressignificar tudo. Mas é isso, vamos para o nosso boot? Vamos para o nosso boot. Ai, inspira e expira profundamente, fechando seus olhos. Ai, te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até mesmo aquelas que eu ainda não sei. Faz com que todos os dias eu veja, pouco a pouco, essas verdades. Hoje eu me conecto com essa verdade bem genuína, antes de tudo acontecer. Hoje eu reconheço a minha sementinha. Começa a visualizar uma semente mesmo no centro do seu peito. Ela parece frágil, ela é pequena, mas ela tem uma luz diferente. Começa a ver essa sementinha criando umas raízes fininhas, mas são muitas, tipo seus vasos sanguíneos. E elas vão descendo do centro do seu peito até a sola dos seus pés, até o solo. E esse solo é o solo que você quiser. Esse solo é qualquer lugar que você quiser, porque qualquer lugar que a planta dos seus pés pisar vai será dado. Veja essas raízes crescendo, se solidificando, crescendo, 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 crescendo. E você está com bases firmes, porque você está conectada a essa fonte, a essa sementinha. A sementinha, ela deixa de existir, assim como toda ideia tem que morrer. Ela vira outra coisa. E agora você já tem a sua planta estruturada dentro de você. Agora, onde era essa sementinha, eu tenho um broto, eu começo a ver as folhas. Essas folhas estão ali no centro do meu peito, crescendo em direção à minha garganta, as minhas costas. Começa a se visualizar inteira como uma árvore. Essa árvore cresce, rompe sua coroa e te conecta com todo o universo. Se sinta agora, movimente seus braços sendo galhos que fluem, são verdes, têm vida, têm frutos, escolhe seus frutos. Começa a ver mesmo de cada dedo seu, dando frutos lindos, suculentos, maravilhosos. Você não acredita nisso, mas é tanta abundância, tanta prosperidade. Você transborda. Sinta isso. Leva suas mãos em frente ao peito, palma da mão com palma da mão, esfrega uma mão na outra. Coloca um sorriso nos seus lábios, cobre seus olhos com as mãos. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver! Quinta-feira, né, meu povo? É isso. Façamos um dia memorável. Ok? Um beijo. Muito amor. Sempre.